Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Pode sentar. Nesse domingo 15 de junho de 2025, metade do mês e metade do ano. Um mundo cada dia mais conturbado. O que está acontecendo em Israel? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que tudo que foi profetizado tem que se cumprir. Mas, nesse domingo, convido a abrirem as suas Bíblias no capítulo 2 do livro de Atos. Domingo passado nós celebramos o Pentecostes, e nós precisamos compreender o que está escrito na Palavra de Deus. O apóstolo Pedro, o discípulo que negou o seu mestre 3 vezes, esse mesmo Pedro que negou 3 vezes, negou seu mestre até diante de uma mulher que perguntou: tu és Galileu, tu és deles? Não sou eu. Lembramos disso. Mas agora estava cheio do Espírito Santo, e esse discípulo se levanta e nos diz aí em Atos 2, versículo 16: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele menciona a profecia de Joel. Então, se o Pentecostes, o próprio apóstolo se levanta e diz isto é, nós devemos nos agarrar na Bíblia, no que está escrito. Isso foi. Estamos 2000 anos depois dessa ocasião. Praticamente 2000 anos depois. Então, não nos deixemos levar por qualquer vento de ensinamento por aí ao nosso redor. Está acontecendo, está sendo batizados com o Espírito Santo e coisas assim. Não. O Pentecostes aconteceu uma vez. As profecias acontecem uma vez. Pode acontecer, como é no caso aqui, que uma profecia está dividida em etapas, mas um cumprimento dela se cumpre uma vez e não fica se cumprindo uma e outra vez. Então, o derramamento do Espírito Santo aconteceu uma vez, e esse derramamento transformou pessoas como Pedro, transformou em homens que desafiaram até a morte. O Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. Mas aqui no versículo 22, o apóstolo começa a sua mensagem aos israelitas: homens israelitas, escutai estas palavras. E aí começa a pregar o Evangelho. E ele menciona aqui o Senhor Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, não era uma coisa que era desconhecida para os que estavam aí reunidos, na frente do apóstolo. Todos eles muito bem sabiam o que havia acontecido havia poucas semanas. Lembramos que o Pentecostes acontece 50 dias depois daquela Páscoa, e foi naquela Páscoa que o Senhor Jesus havia sido interrogado, havia sido torturado, havia sido crucificado e havia sido ressuscitado. Então, homem aprovado por Deus e exaltado, porque ele foi
como eu falei, torturado, foi crucificado, ressuscitado e exaltado, né? Isto nós encontramos. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Vocês fizeram, vocês foram os mandantes, os executores foram os romanos, mas os mandantes foram vocês, né? Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pela morte, né? O próprio Senhor Jesus nos declara isso lá em João, né? Que ninguém conseguiria tirar a sua vida, mas Ele mesmo a entregava, né? Então, a morte de Jesus foi um ato soberano, isso está aqui no versículo 23. Mas Deus usa como instrumentos os atos voluntários humanos, tá? Um ato voluntário. O que significa ato voluntário? Significa que a pessoa faz isso, está cometendo isso porque ela quer, porque é a vontade dela. Tá? Quando a gente fala que o ser humano é o escravo de Satanás, tá? Não significa que ele é como uma pessoa que foi hipnotizada. Coitado, não sabe nem o que está fazendo. Quantos de nós já vimos esses hipnotizadores em programas da televisão, em coisas assim, em que o hipnotizador seleciona algumas pessoas, todos os hipnotizadores concordam numa coisa: tem algumas pessoas que não podem ser hipnotizadas. E tem outras que assim de primeira ele já percebe, aquele lá. E eles escolhem aquelas pessoas mais fracas, né? Não se refere a uma fraqueza física. O cara pode ser de 2 metros e vai ser hipnotizado. Não é a fraqueza física. É algo diferente, né? E eles escolhem essa pessoa, chamam ao palco, e o hipnotizador faz alguns lances com as mãos, com a palavra, sempre é palavra. E aí, quando vocês ouvirem, e façam gestos, e a pessoa cai no sono, dorme assim na frente, em pé. Nós já temos visto isso, né? Outros aparentemente não estão dormindo, estão aparentemente acordados, conversando com a pessoa, e aí o hipnotizador pega, por exemplo, uma cebola e dá para a pessoa: olha, uma maçã vermelha muito bonita, muito suculenta, morda. E a pessoa morde, toda a plateia rindo porque ele está mordendo uma cebola, dá para ver que é uma cebola. E aí o hipnotizador pergunta: e aí, como está? Muito boa, não sei o que, né? Bom, isso acontece, nós temos visto, mas não é assim que Satanás age. Ele não hipnotiza a pessoa e coitada dessa pessoa, ela é inocente, igual que esse que está participando, né, na hipnose, e está comendo um pedaço de massa de cebola, ele jura que é maçã. Coitado, ele não sabe o que está fazendo, mas está fazendo, né? No caso dos pecados humanos, não é assim. Não é que o homem, coitadinho, ele é escravo de Satanás, né? Aí Satanás faz o que ele bem quer com ele e ele não é responsável. Não, o homem é responsável. Por quê? Porque cada ato, por mais malvado que seja, o homem quer fazer isso, né? Essa é a desgraça humana, que o mal está dentro do ser humano, ele quer praticar o mal, né? E o único ser humano que é dividido é o cristão. O único.
porque agora está dividido, porque dentro dele o Espírito Santo o impele, o impulsiona a fazer o que Deus quer, que ele sabe. Mas se encontra nos seus membros, isso está lá no Romanos 7, né? Bem claro. Encontra nos seus membros uma lei que o leva em direção ao pecado. Baseado em quê? Na sua própria vontade. Portanto, esse lance que a vontade é livre, não, a vontade é escrava do mal. A vontade, vamos reconhecer, como dizia Lutero, se é livre para o mal, não é livre para o bem. Tá? Lutero escreve um livro de servo-arbítrio. Está em latim esse título, né? A escravidão da vontade humana, de servo-arbítrio. Tá? Bom, o Senhor Deus, então, usa os homens como instrumentos, os atos voluntários humanos, para cumprir os seus propósitos eternos. Versículo 23 de Atos 2. Mas se nós formos para Isaías, capítulo 53, em Isaías, capítulo 53, nós vamos encontrar os sofrimentos do servo de Deus, no versículos 6 a 10. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isto se cumpriu na crucificação do Senhor Jesus. Né? O apóstolo Pedro diz claramente: vós matastes, vós crucificastes. Né? Foram vocês que fizeram isso. Mas estava se cumprindo o que Deus havia já determinado. E tem mais. Se nós formos para Apocalipse 13, Apocalipse 13 não é da besta e tal, não, mas aí tem um ensinamento bem claro, no versículo 8, 13:8 de Apocalipse: se adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui vem a coisa, observem, que foi morto desde a fundação do mundo. A crucificação nem tinha acontecido, mas já estava, vamos chamar assim, no script de Deus. Deus já tinha determinado. Né? Por isso que o Senhor Jesus, lá no Getsemane, ele ora: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres, como tu tens determinado que aconteça. E ele se entregou à morte. Se cumpre o que diz em Isaías: como ovelha muda foi levado ao matadouro. Então, a morte do Senhor Jesus foi um ato soberano, um ato soberano. Mas não ficou lá.
Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Né? Ao qual Deus ressuscitou, né? Soltas as ânsias da morte. E no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Pedro, o apóstolo, está falando com esses judeus que estavam em Jerusalém, que poucas semanas antes haviam visto, haviam testemunhado, né? A crucificação, haviam testemunhado o terremoto naquela hora, haviam testemunhado o outro terremoto, foram dois, né? Haviam testemunhado um ato espantoso. Os sepulcros se haviam aberto, saíram pessoas, sabiam que o crucificado, o nazareno que havia sido crucificado e havia sido colocado naquele sepulcro que foi guardado por guardas romanos, o sepulcro estava vazio, havia ressuscitado também, né? E todos eles eram testemunhas, sabiam. Não porque haviam ouvido, porque eles viram essas coisas. Não pensemos nós que somente os cristãos sabiam disso. Não, até os que não eram cristãos sabiam e não conseguiam ocultar. Se bem que a elite religiosa da época, os sumos sacerdotes e os escribas e fariseus queriam a todo custo esconder esses fatos, né? Mas não conseguiam. Por isso o apóstolo disse que Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, né? Deus ressuscitou. A morte foi incapaz, porque o próprio Senhor Jesus disse lá em João 10, 17 e 18, né? Ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, entrego. Por isso que na crucificação estavam dois, né, malfeitores. Um se arrependeu na última hora, aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a quem o Senhor Jesus prometeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? O outro não, continuou blasfemando aí. Esses dois malfeitores estavam vivos quando os soldados foram lá olhar, porque os religiosos, judeus religiosos, por ser grande dia de sábado, eles não queriam que tivessem gente sofrendo aí nas cruzes. Lembrem? Eram 3 cruzes, né? E pediram com muita compaixão humana, né? Pediram: vai e quebra as pernas, para que eles não consigam respirar, não consigam se levantar e respirar. Quebra as pernas deles. E eles foram lá e perceberam que o do meio, que estranho, está morto, né? Lembram? E aí um dos soldados romanos, para se certificar, ele pega a sua lança e a espeta no lado, nas costelas. E aí imediatamente sai água e sangue, cumprindo-se outra profecia, né? Outra profecia do Antigo Testamento, em que está escrito: traspassaram o meu lado. E aí, a tradição diz que esse soldado se chamava Longinus, né? A tradição também conta, isso não está na Bíblia, que ele virou um dos santos da igreja primitiva. Pode ser, né? Porque o Senhor Jesus não veio só salvar judeus, mas salvar a sua igreja, composta tanto de judeus como de gentios. E esse que o atravessou ao seu lado foi um deles, um gentio, né? Mas eles se surpreenderam porque ele já estava morto. Mas como havia... Eles sabiam que não, crucificado não morre assim, demora. Tem registros históricos que demoraram dias para morrer, né? Era uma tortura.
né? Ficavam torturados aí, e passavam dias até que finalmente desfaleciam e morriam. Mas o Senhor Jesus, quando os soldados chegaram, já estava morto. Se cumpriu o que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E às 3 da tarde ele, dando um grande brado, isso está registrado na palavra, entregou o Espírito. O que significa se entregou o Espírito? Se morreu, é isso que significa. Aos outros crucificados quebraram as canelas. Cumpre-se nisso também outro fato que está registrado: nenhum osso dele foi quebrado. Por que a profecia fala nisso? Porque os soldados, os romanos, tinham esse costume de quebrar os ossos. Quando queriam que alguém morresse crucificado e que morresse logo, eles iam e quebravam as canelas. Aí a pessoa não conseguia se erguer para poder respirar, né? Tudo estava feito segundo o que Deus havia determinado, né? Em Jesus cumpriu-se tudo isto, né? Salmo 16, 10. Salmo 16, 10, nós encontramos o seguinte: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nós, no credo, confessamos: o Senhor Jesus foi morto e sepultado, desceu ao inferno, né? Não, mas falar no inferno, isso não é bom, vamos alterar. E aí tem gente que alterou o credo e hoje confessam, entre aspas, confessam, desceu à mansão dos mortos. É uma figura de linguagem. Descer à mansão dos mortos é uma figura de linguagem como bateu as botas. É igualzinho. Figura de linguagem por figura de linguagem é igual. Vestiu o paletó de madeira. Isso é figura de linguagem. Desceu à mansão dos mortos. É figura de linguagem. Agora, quando nós cristãos confessamos desceu ao inferno, nós estamos dizendo o que está na palavra de Deus em grego: desceu ao Sheol, tá? Ao inferno mesmo. O apóstolo Pedro diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que lá antes do dilúvio haviam desobedecido e não haviam guardado a sua habitação. A que se refere? Isso se refere aos espíritos que são mencionados em Gênesis capítulo 6. Viram os filhos de Deus que as mulheres eram formosas, desceram e tomaram mulheres para si. Miscigenação. E a partir daquilo acontecem 1500 anos, mais ou menos, até que Deus decide terminar com isso. Na época de Noé. Quando nós vamos para Gênesis, começamos a ler o capítulo 6, e lá antes, versículo 7, 8, aparece Noé. Nós pensamos que é a mesma época, e não é a mesma época. Capítulo 6 fala de aproximadamente 1500 anos. Quando isso começou, até que Deus decide terminar essa corrupção causada por esses seres, né? 1500 anos depois. Que corrupção? Miscigenação do gênero humano, miscigenação dos animais. E hoje tudo isso é tido como mitologia. Não, isso é mitologia, que misturavam águia com leão, águia com não sei o quê, que misturavam gente com bode. Isso é pura mitologia.
Tá bom, mitologia. Arranque da sua Bíblia o capítulo 6 de Gênesis. Viu Deus que toda a terra havia corrompido o seu caminho, não só os homens, os animais também. Aí eu pergunto, como droga uma vaca, um cachorro, um gato pode corromper o seu caminho? Como que um animal pode pecar? A que se refere esse corromper o seu caminho? Então, voltando aqui, o Senhor Jesus desceu ao inferno e lá pregou a esses espíritos que não haviam guardado a sua habitação. Por isso que é importante afirmar essas coisas. E quando se diz pregar, não pensem que é uma pregação para que haja salvação. A pregação é uma declaração. Está declarado isto. É isso que aconteceu. O Senhor Jesus desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não conseguia prendê-lo. Sua ressurreição é o selo de Deus. Romanos 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E em Coríntios, 1 Coríntios 15, 17, 1 Coríntios 15, 17, está registrado: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Qualquer um que duvida da ressurreição do Senhor Jesus, feche a sua Bíblia, largue tudo, vai embora, viva a sua vida sem Deus e sem esperança nesse mundo. Por quê? Porque se você duvida que Cristo ressuscitou, me diga qual religião você vai praticar que vai conseguir fazer algo pela sua alma. A pessoa poderá ser até uma, entre aspas, boa pessoa, mas salvar a sua alma? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Todo o cristianismo cai por terra se Cristo não ressuscitou. Mas nós sabemos que o Senhor ressuscitou. Até os seus inimigos queriam provar por A mais B que Ele não ressuscitou. O que fizeram os soldados romanos que estavam guardando o túmulo? Eles não foram para os seus superiores, foram correndo para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, quando ouviu, junto com os outros sacerdotes e com os fariseus e com os escribas, se reuniram imediatamente e decidiram: vamos dar uma grande soma de dinheiro para esses soldados e vamos dizer para eles que eles repitam a narrativa. Esse negócio de narrativa não é algo moderno. Qual foi a narrativa? Nós estávamos dormindo. Soldados que iam pagar com a sua vida se acontecesse isso, se dessem uma bobeira no seu momento de vigia. Vocês vão dizer que estavam dormindo, e enquanto vocês dormiam profundamente, os discípulos, os galileus esses, vieram e roubaram o corpo. Não, mas se os nossos superiores ouvirem isso, tranquilo, nós vamos deixar vocês tranquilos, tá? Recebam o dinheiro. Os soldados receberam o dinheiro e espalharam essa notícia. É isso que está registrado. Só que numa outra ocasião, quando o apóstolo Pedro foi preso numa torre, com soldados romanos vigiando a prisão, e de noite a igreja cristã estava intercedendo por ele, para ele ser liberto da prisão. Veio um anjo, te apresentou. Pedro nem sabia o que estava acontecendo, pensou que estava tendo um sonho, uma coisa,
Ele seguiu o anjo, mas ele estava sendo liberto da prisão. No dia seguinte, a prisão estava toda fechada, tudo. Os guardas nos seus postos, e aí viram, mas não tem ninguém lá. Cadê o prisioneiro Pedro? E o que a autoridade romana fez? Mandou ajustiçar os soldados. O que quer dizer isso? Pagaram com a sua vida. Pagaram com a sua vida. Isso nos mostra o quê? Que o soldado que desse um cochilo, desse um vacilo, pagava com a vida. Então, esses soldados que ficaram guardando o túmulo, o que aconteceu? Deveriam ter pago com a vida, não, mas o sistema fez de tudo para que a lorota, a narrativa, né, fosse espalhada. Não, os soldados, né, coitados, estavam cansados e tal, e aí dormiram, e os discípulos do Nazareno vieram e roubaram o cadáver. Essa foi a narrativa, né? Mas Jesus ressuscitou. E o Senhor está exaltado à direita de Deus. Versículos 33 a 35 de Atos 2. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O Filho recebe do Pai a promessa do Espírito Santo e ele entrega essa promessa à sua noiva, à igreja. Né? E essa promessa, quando é entregue à igreja, o apóstolo Paulo chama de arrabon. O que é arrabon? Arrabon é penhor, é uma palavra que era usada nas transações comerciais naquela época, 2000 anos atrás, em grego. Né? Era promessa. Aqui no Brasil, quando eu cheguei ao Brasil, me encontrei com vai deixar quanto de sinal? Isso não existe em espanhol. Não existe em nenhum país que fala espanhol o tal de sinal. Talvez exista como entrada, mas sinal eu não entendia. Para mim, sinal era fazer sinais com as mãos, alguma coisa assim, né? E eu não entendia o que era esse tal de sinal. É exatamente o que a palavra chama de arrabon. Tá? O tal de sinal. Né? Falando em gauchês, o tal de fio de bigode, já ouviram? Pois é. Foi feito um acordo, um fio de bigode. Esse cara ficou o quê? Comprometido a cumprir a palavra que deu. Antigamente era uma coisa uma questão de honra, né? Honor, cumprir a sua palavra. Hoje as pessoas descumprem a sua palavra, não querem nem saber se até assinaram, metem advogados em cima para dizer que não. Mas o arrabon era esse sinal, e esse sinal foi entregue para a noiva. É o penhor da nossa redenção, né? A promessa do Espírito Santo está aqui na palavra, né? Então, o Senhor está exaltado à direita de Deus. Isto é o cumprimento do Salmo 110, versículo 1. O Salmo 110, no versículo 1, encontramos que está registrado o seguinte. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha mão direita. Até quando? Está escrito: até que eu ponha os teus inimigos
por escabelo os teus pés. Né? Paulo fala disso. Né? Paulo fala disso. Então vamos para Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O Senhor Jesus foi colocado pelo próprio Deus acima de todas as coisas, né? Quer visíveis ou quer invisíveis. Por isso que ao nome de Jesus até os demônios se sujeitam. Vamos para Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Lemos o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Muitos hoje, o Salvador Jesus, o Salvador Jesus, todos falam isso. Aceite, como se fosse não quero, né? Como se fosse um produto desses que você está na sua casa com a sua família numa tarde, sei lá, e batem no portão. É um vendedor, não, hoje não, para a próxima. E aí eu vou ter que ir embora. Né? Porque nós não aceitamos. E hoje o Senhor Jesus é apresentado assim, como um produto para que a pessoa, no seu livre-arbítrio, entre aspas, aceite ou não. Totalmente errado. Né? Para que Jesus seja seu Salvador, você tem que reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, Ele não é seu Salvador. Ele só salva aqueles que o reconhecem como Senhor. Só. Né? Está escrito lá em Romanos, porque com a boca se confessa, com o coração se crê. Com o coração se crê o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E com a boca se confessa que Ele é Senhor. E quem cumprir esses dois requisitos será salvo. Né? Romanos capítulo 10, versículo 9. Né? Então, para que Jesus seja seu Salvador, você deve reconhecê-lo como seu Senhor. E aqui nós vamos até o versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Já vamos terminar. Vamos antes para Isaías 45. Isaías 45. Versículos 22 a 25. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Não só Israel, todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro.
Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. E de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. E aqui se cumpre o Salmo 2. Vamos mais uma vez para o livro de Salmo, o de número 2, né? Onde o título que aparece nas nossas Bíblias é a rebelião dos gentios e a glória do Messias, né? E aqui fala de o Filho, né? O ungido de Deus, versículo 2. E os moradores da terra não querem o seu reinado, versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos sobre nós as suas cordas. Reação: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Isso vai acontecer. Eu, porém, ungi os meus reis sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. As duas religiões chamadas monoteístas são três: a religião judaica, islâmica e a cristã. E essas outras duas, tanto a religião judaica como a muçulmana, elas concordam, eles se pegam em tudo, são inimigos em tudo. Concordam num ponto: Deus não tem filho. Se cumpre o Salmo 2. As nações se amotinam, as nações não querem aceitar, mas aqui está exclamando: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis humanos, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai ao Filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele, no Filho, confiam. Diante dessa mensagem, os homens perguntam, Atos 2:37, que faremos, homens e irmãos? E o apelo do pregador o encontramos no versículo 38 de Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, metanoiete. Esse metanoiete é mudem as suas cabeças. Colocando num português moderno, mudem as suas cabeças. Finalmente, segundo aos Coríntios 5:20. Segundo aos Coríntios 5:20. Onde está registrado: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O tempo da reconciliação, cada dia, está mais perto do seu fim. Ainda é tempo de reconciliar-se com Deus.
ainda é tempo de que o ser humano diga: Senhor, reconheço que sou pecador, reconheço que eu estou indo à perdição, reconheço que esse meu estilo de vida me vai levar para o inferno. Senhor, reconheço que Tu és Senhor, salva-me. Que Deus queira conceder isso a todos os que estão ouvindo esta mensagem. Que Deus queira conceder a graça de saber que Jesus Cristo é o Senhor, de crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, para que seja salvo. Amém. Amém.